E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo número 15. Vamos estar lendo o verso 9 e o verso número 11, que diz assim: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? Mas o apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Você pode me responder essa pergunta da sua maneira, da maneira que você vê o ministério de Paulo. Você conheceu através dos relatos do ministério de Paulo. Tem pessoas que apreciam muito o apóstolo Paulo, sua atitude, o seu ministério, né? Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo foi alguém muito importante, não somente muito importante, mas muito usado por Deus, né? Mas ele fala o seguinte: olha, eu sou o menor dos apóstolos. E podemos dizer, se formos comparar, se formos fazer uma comparação a nível de ministério, por exemplo, poderíamos falar assim: não, eu não acho que ele foi o menor dos apóstolos. Muito pelo contrário. Foi um dos maiores. Talvez o maior, né? Eu digo até que fica bem equiparado, de certa forma, com o apóstolo Pedro. Mas cada um teve a sua participação, o seu ministério dentro do ministério de Cristo e após, dando continuidade a esse ministério. Paulo, naturalmente, foi depois, né? Mas ele se intitula o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz que não era digno de ser chamado apóstolo. Por que ele não se achava digno? Porque ele perseguiu a igreja. E isso é uma coisa que eu tenho comigo, que era um sentimento que perseguia o apóstolo Paulo. As coisas que ele fez, o que ele mandou fazer com a igreja do Senhor, com os irmãos, mandando prender, mandando açoitar, enfim, a perseguição dele para com a igreja do Senhor. E isso eu tenho para mim que era dos grandes lamentos na vida do apóstolo Paulo. E isto ele declara por conta disso de ser o menor, que não era nem digno de ser chamado apóstolo. Aí no verso número 10 ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu quero abrir um parênteses aqui. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Isso é o reconhecimento dele. Ele reconhecendo o que ele fazia e por que fazia. Então,
é uma lição que ele deixa para nós. Se hoje chegássemos e falássemos para alguém perguntasse a gente, quem é você com relação ao reino de Deus? Quem é você? E você poder dizer quem você é. Eu sou o que sou. E aí ele complementa, né, que a graça de Deus para com ele não foi vã, não foi desperdiçada, ele trabalhou muito. E ele diz que trabalhou tanto, até mais do que os outros apóstolos. Mas não foi por conta dos seus méritos. Ele diz, mas a graça de Deus que está comigo. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, o poder de Deus que estava com ele. Então ele reconhecendo de que ele era o menor dos apóstolos, mas também reconhecendo o que ele fazia e quem ele era no reino de Deus. Em terceiro lugar, ele declarando que não era pela sua própria força, não era ele, mas sim a graça de Deus que estava nele. E aí ele fecha esse trecho dizendo, então, ou seja eu, ou seja eles, quem for quem pregue, não importa, né, que fosse assim, que eles tenham crido, né, a igreja de Corinto. Então não importa por quem veio a pregação e, consequentemente, se converteram. Importava era que fosse feito, né, ou melhor, dando prosseguimento ao ministério de Cristo, a palavra de Deus fosse pregada. E vivemos em tempos onde pessoas querem tomar para si o mérito. E olha a postura do apóstolo Paulo, olha, não sou eu, é a graça de Deus. Não vem de mim, não é pelas minhas próprias forças. Então entenda que você é o que é pela graça de Deus. Continue caminhando, continue buscando para fazer cada vez melhor, cada vez alcançar mais almas para o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje é mais um dia que aprove o Senhor te conceder, a me conceder. Vamos viver esse dia, dando sequência ao ministério que o Senhor nos deu. Saiba que você é, o que você faz, não é pela sua própria força, mas sim a graça de Deus, o poder de Deus que está sobre a sua vida. Nunca se esqueça de que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.